Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos conscientizar você cidadão, você condutor, você motorista sobre as boas práticas no trânsito, já que a gente também está aí com a campanha Maio Amarelo, que visa justamente conscientizar sobre as boas práticas nas vias da cidade, do estado e do Brasil. Para vocês terem uma noção, eu trouxe aqui alguns dados que mostram a urgência de falar sobre as boas práticas no trânsito. De acordo com dados mais recentes da Associação Brasileira de Medicina do Trabalho, o Brasil registrou mais de 1 milhão de acidentes de trânsito no ano de 2022 e naquele ano resultou aí em mais de 33,8 mil mortes, ou seja, quase 34 mil pessoas perderam as suas vidas, e isso tende a crescer nos últimos anos, já que em 2022 ainda estávamos aí na pandemia. Bom, e para falar sobre esse assunto e também conscientizar a população sobre esse tema tão importante, a gente recebe aqui hoje o gerente de trânsito aqui da cidade, Antônio Carlos Teixeira, que vai falar para a gente sobre as boas práticas e como a gente pode manter um trânsito mais seguro e também mais confiável para o nosso dia a dia. Bom, Antônio, primeiramente, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. A gente sabe da correria que é, né, o dia a dia do servidor público. E eu já começo o nosso programa te perguntando o seguinte: como que você percebe, né, essa situação em que mais de 38 mil pessoas perderam as suas vidas e todos os dias estão aí perdendo, estão todos os dias se mutilando, sofrendo acidentes devido a essa questão do trânsito? Lamentável, né, Henrique? Mas para a gente mudar esse cenário, nós precisamos que cada um conscientize, né? Cada um conscientize e tenha essa consciência de que a responsabilidade que cada um de nós temos no trânsito. Quando saímos de casa, nós viramos um protagonista no trânsito, seja como pedestre, passageiro, condutor de veículo. Então, nós estamos atuando diretamente no trânsito. E nós somos responsáveis por isso. Não são somente medidas de um governo que vai reduzir esse alarmante índice, né? Então, quando as pessoas se conscientizam disso, né, que cada um tem a sua parcela de responsabilidade, nós vamos mudar esse cenário. Eu creio nisso. Agora, Antônio, a gente vale ressaltar também que a campanha Maio Amarelo justamente surgiu por isso, né? Porque nos últimos anos nós estávamos nos percebendo que estava se saindo do controle. Então era necessário fazer uma campanha que conscientizasse as pessoas, porque a gente sabe que apesar da situação ainda ser difícil para muitas pessoas, hoje comprar um carro, comprar uma moto através dos financiamentos, através dos consórcios, ficou muito mais barato. Tanto é que a gente está vendo aí as pessoas saindo do transporte coletivo, que infelizmente não é de tanta qualidade assim, né? Para você ter ali o ônibus a tempo e a hora para você, e as pessoas acabam então optando por um carro, por uma moto, né? Então trabalhar com algum veículo. Então o Maio Amarelo também ele surgiu dessa necessidade de se conscientizar essa população que hoje está aí diariamente nas ruas, né? Como você disse, né? Você trouxe para nós esses dados aí alarmantes, né? O Maio Amarelo ele veio para isso, né? Para conscientizar as pessoas que nós devemos abaixar esse índice de acidentes de trânsito que envolvam morte de pessoas. Então, o Maio Amarelo ele foi criado em maio de 2011, por isso ele leva o nome Maio. Maio, por isso, ele foi criado por uma resolução da ONU, foi trazida para o Brasil em 2014. E desde então, o maio, né, no mês de maio, se celebra aí, né? Se celebra, né? E se lembra, né? E se implementa, né, com campanhas educativas, né, com palestras e tudo mais, para que haja uma conscientização da população com relação a esse alto índice de acidentes, né? E o amarelo é o alerta, né? Por isso o Maio Amarelo. Agora, na maioria das vezes, né, quando a gente fala em acidentes de trânsito, muitas pessoas podem pensar que aconteceu ao acaso, né? Fulano sofreu um acidente de trânsito, ciclano ali bateu a moto sem querer. Só que se a gente for parar para pensar, a maior parte desses acidentes acontecem por questões que poderiam ser evitadas, né? Então comenta para a gente hoje quais são as principais, os principais atores que fazem um acidente acontecer no trânsito. Sim. Quando um acidente ocorre, nós temos que analisar 3 fatores, que é o meio ambiente, que é o veículo, ou o condutor, ou o humano, né? A questão da pessoa.
Quando nós falamos de meio ambiente, são as sinalizações das ruas, né? Às vezes um problema na sinalização, uma curva, né, mal trajetada, projetada. Então, o que acontece? Pode ser essa questão do meio ambiente, é uma falha na sinalização. Pode ser uma questão do veículo, o veículo arrancou uma roda ou qualquer coisa, mas aí vem o condutor, que é onde nós atuamos mais, porque as outras, às vezes, a questão do meio ambiente, a gente sempre procura estar com a sinalização bem posta, né, bem visível e tal. Mas o condutor, a gente trabalha com as campanhas educativas, que é agora o Maio Amarelo, né? Então, pode ser tanto o condutor do veículo como o pedestre. Então, no caso do atropelamento, talvez for o condutor do veículo que errou, talvez seja o pedestre, mas sempre vão ter um desses 3 fatores falhou. Agora, vale ressaltar também que a atenção hoje com o celular, né, com essa pressa também que as pessoas estão vivendo, as pessoas estão atravessando, isso eu falo como motorista também, né? As pessoas atravessam a rua sem olhar, passam fora da faixa de pedestre. Quando passa na faixa de pedestre, aí, eu estou falando pedestres no caso, quando passam na faixa e acham que se para um carro, só da pessoa pôr o pé na faixa, não sinalizam, não indicam, automaticamente também temos condutores e temos motociclistas que não respeitam o pedestre, não param ali para ele poder passar, ou então não respeitam também a sinalização. Ou seja, essa questão da pressa e também da falta de atenção tem ocasionado em muitos acidentes, não é isso? Isso. Aí vai entrar na questão do fator, o ser humano, né? O condutor do veículo ou o pedestre. Então, o pedestre realmente, hoje a questão do celular, né? As pessoas utilizam o celular, a gente vê até em redes sociais aí, a pessoa conversando no celular, cai num buraco, tromba no poste. Então, dada a falta de atenção no trânsito, né? Então, é muito preocupante isso. Então, é por isso que eu falo a conscientização dessas pessoas. Estando no trânsito, você é responsável tanto pela sua segurança como pela segurança das outras pessoas. O pedestre, para atravessar a faixa de pedestre, o correto é ele sinalizar que vai atravessar e não vir na guia da calçada e atravessar de uma vez. O motorista não vai, o condutor do veículo não vai perceber que ele vai atravessar, né? Ou então o condutor que está à frente vai perceber se estiver passando uma moto por ele. Então, os acidentes acontecem muito nessa questão de falta de atenção. Agora, hoje, qual que é a faixa etária que mais se acidenta? Por que eu pergunto isso? Porque muitas pessoas acham que é só adulto que se acidenta e não é, né? A gente tem aí já os adolescentes que já estão se tornando jovens, né? Que tem aí 18, 19 anos, que estão tirando as suas carteiras, que pegam uma moto, que pegam um carro também. A gente tem os adultos, tem os idosos também, né? Que hoje estão bastante frequentes aí no nosso trânsito. Então, hoje, quem mais se acidenta na cidade e qual tipo de veículo também mais provoca acidentes? Bom, Henrique, eu já passei essa juventude minha, né? Então a gente sabe que o jovem é muito impulsivo. Então essa questão dele, ele na condução, principalmente de motocicleta, ele sente a liberdade. Então a gente sabe que ele quer acelerar. Sente a adrenalina ali, né? Isso é que aí vem o risco. Por isso vem a conscientização, né? Se você trafegar, né, numa via pública com a velocidade permitida, que é 40 km por hora, dentro da cidade que Itaúna é tudo 40 km por hora, porque nossas ruas são todas locais. Então, você vai evitar bastante acidente. Ou se tiver acidente, vai ser de pequena monta, talvez ferimentos leves. A maioria dos acidentes que ocorrem, infelizmente, são pessoas que estão em alta velocidade na pista, né? Bom, e vale ressaltar que quando elas estão em alta velocidade também, estão colocando a própria vida e a dos terceiros ali que estão em volta em risco, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso, a conscientização da responsabilidade dela, de que está colocando a vida dela e a de terceiro em risco. Agora, Antônio, para quem não sabe, o Antônio já foi policial há quase 30 anos, né? Estava ali literalmente, né, junto com o trânsito também, Antônio. Então, com certeza, você já deve ter visto coisas aí do Arco da Velha, né?
principalmente quando a gente fala em estradas, porque até que dentro da cidade ocorrem muitos acidentes, mas quando a gente vê que realmente aconteceu uma fatalidade, um acidente que chama bastante atenção, na maioria das vezes é nas estradas. Por quê? As pessoas ali já estão andando a 100, 120, 140 por hora, tem mais uns aventureiros aí que pega a máquina e coloca 200 e por aí vai. Então, assim, queria que você contasse um pouco para a gente sobre o que você já viu aí ao longo dos seus últimos anos de experiência, né, desses anos aí na Polícia Militar, justamente atendendo essas ocorrências, porque é muito triste também na hora que se chega ali, uma família destruída, né, os familiares ali chorando um parente que foi embora por pura e simples imprudência ou então porque acelerou demais, né? Sim. Quando você fala assim, já vem até à mente, né, certas ocorrências que realmente chocam a gente. E na maioria das ocorrências a gente percebe que é a imprudência mesmo do condutor de veículo, né? Às vezes a pessoa quer chegar rápido no destino, né? Mas se isso já deve ter acontecido com você. A gente está na rodovia, passa uma pessoa por a gente, pelo veículo da gente, em altíssima velocidade. Aí o trânsito não está favorável. Chega ali na frente, você fica atrás dele. Para que ele estava naquela, né, colocando a vida dele em risco e de terceiros? Então, a gente sempre fala, né, a via ela é projetada para aquela velocidade. O engenheiro já analisou, já pensou. Por isso que as vias urbanas, na cidade de Itaúna, por exemplo, que eu falei que são vias locais, são 40 quilômetros, por isso. Porque não é só você. A outra pessoa que vai entrar naquela via que está na esquina, se você tiver 60, ela não vai perceber a sua aproximação. Então você pensa, não, eu estou tranquilo de mim, mas se você está a 60, você vai provocar um acidente. E não é por maldade da pessoa, ela vai achar que você está em determinada distância, a hora que ela entra na via, ela é acolhida por você. Então, a maioria dos acidentes que a gente vê é alta velocidade, né? Ok, Antônio, agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a conscientização sobre o Maio Amarelo. Não sai daí, a gente volta já já. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas CEURB realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas CEURB. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana, uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG. 7 anos ligados para o futuro.
Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595. Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta com observações que hoje fala sobre a campanha Maio Amarelo e também a conscientização aí sobre as boas práticas no trânsito. Bom, Antônio, agora a gente vai voltar a falar da questão da imprudência, porque quando a gente fala em imprudência, muitas pessoas acham que é só velocidade, e não é assim, né? Imprudência significa ali fazer manobras mal colocadas no trânsito, colocar as pessoas em risco, né? Colocar as pessoas também numa situação em que elas não saibam como sair daquele provável acidente. Então explica pra gente aí, através da sua experiência, o que é considerado imprudência? Bom, a imprudência é a falta de cautela, né, para você conduzir um veículo. Então, não é só velocidade. Aí vem as regras, né? Eu fiz um curso de direção defensiva que é muito bom, o curso de direção defensiva, porque ele te dá ali várias orientações para você evitar um acidente. Eu vejo aqui na minha vida de policial militar, e hoje eu vejo assim, acompanhando as ocorrências, essas colisões traseiras, né, que quando há um abarroamento na traseira ali, de um outro veículo, ou a pessoa não manteve a distância de segurança. Qual que é essa distância de segurança? A distância de segurança é aquela distância que você precisa ter da reação sua de tirar o pé do acelerador e frenar. Né? Se você diminuir essa distância, o seu reflexo não vai ser o suficiente para evitar o acidente. Então, isso é falta de cautela, é imprudência, né? Então, nós temos que ser cautelosos no trânsito, como eu disse, sempre com a responsabilidade de resguardar a sua integridade física e a dos outros. Agora, nas rodovias, né, a gente sabe que Minas Gerais hoje tem a maior malha viária do Brasil, né, do nosso país. Então, hoje é cortado aí de leste a oeste, norte a sul. O nosso estado ele é todo cheio de rodovia, né? Então, você tem rodovias que são estaduais, rodovias que são federais e tem também aquelas que são de parte ali também do próprio município. Então, como que você percebe também essa questão nas estradas, né, até mesmo através da sua experiência da Polícia Militar? Porque a gente percebe que muitas das vezes, quando a gente fala de estradas, as pessoas ali estão dirigindo sob efeito de drogas, efeito ali também de outras substâncias, como o álcool propriamente, né? O álcool tem qualquer festa. Então, final de semana, então, o que mais entra no noticiário policial aí dos rádios e também da televisão são os acidentes de trânsito. Então, como que você percebe também essa questão de ser uma imprudência também você dirigir alcoolizado, em alta velocidade e colocando a vida de todos ali em risco? Muitas vezes as pessoas falam assim, quando eu bebo eu dirijo melhor. Não é isso, isso não existe, né? Você vai perder os reflexos, isso já é provado já que você perde os reflexos. Na verdade, você te dá aquela coragem para você abusar. Se a pessoa tiver essa consciência, né, que você bebeu, não dirija. Você tem tantos meios hoje, né? Tem aplicativos, tem táxis, tem ônibus, mas um colega, né, a carona solidária, mas não dirija. Porque você pode tirar a sua vida, você pode tirar a vida de uma pessoa, um ente querido da família, né? Infelizmente, a gente tem notícias aí, a gente vê, né, a gente acompanha vários fatos aí de
tristes acidentes assim, né, de ceifar vidas assim, né, em acidentes de trânsito. Agora, na sua opinião, né, por que as pessoas insistem em ter esses comportamentos nocivos? Porque a gente escuta falar da campanha da lei seca, né, para não beber, se beber não dirija, a gente escuta falar bastante tempo disso, mas parece que não entra na cabeça das pessoas, né? Claro que a gente tem que sempre estar fazendo a conscientização, porque a todo momento está chegando novos motoristas aí no trânsito, mas não entra na cabeça das pessoas que não é uma mistura que em algum momento vai dar errado, que é álcool, droga e direção. Então, por que as pessoas insistem, na sua opinião, continuar com esse velho e maléfico hábito? Sim, a lei ela é dura nesse sentido, né? Ela hoje o policial, se ele submeter o condutor ao teste de alcoolemia, né, de bafômetro, ele vai ter que se submeter. Se ele não se submeter ao teste, de qualquer forma, ele vai sofrer as punições administrativas, né? Deu mais liberdade ao policial de trabalhar, porque antes ele não podia detectar esses sintomas de embriaguez da pessoa com hálito etílico, olhos avermelhados. Hoje, se ele consta estudo na ocorrência, não precisa da pessoa soprar o bafômetro, né? Tem outros meios de prova, tem as testemunhas, né? Então, o correto é a pessoa não dirigir após ingerir bebida alcoólica, que ele não pense que vai se safar, que não se safa. Que se ele se envolve em acidente com terceiros, a própria pessoa, o outro que ele se envolveu no acidente é a testemunha, né, do estado que ele se encontra, do estado clínico. Bom, e até as próprias seguradoras, né, não cobrem aí se caso houver acidente, se a pessoa estiver alcoolizada, não é isso? Isso mesmo, tem, né? Eles pode até pagar o dano do veículo, do terceiro, mas depois vai te cobrar pela sua imprudência, né? Então, só quando a pessoa sofre e passa por uma situação constrangedora dessa, né? Se for só danos materiais, né, Henrique, nós estamos falando, né? Uhum. Que pode acontecer uma marca que deixa que dali a pessoa pro resto da vida dela, né? Que é pior quando se perde uma vida, né? Que é pior ainda. Agora, Antônio, em relação às penalidades, né? Quando a gente fala isso, as pessoas adoram falar, mas o Brasil tem tantos impostos, mas infelizmente o brasileiro só aprende quando se dói no bolso. Seja ele levando uma multa, seja ele sendo penalizado, tendo sua carteira retirada, ou então tirando pontos da sua carteira. Então, como que você vê também esse aspecto de penalidade hoje no nosso país em relação aos crimes que são cometidos no trânsito? Sim, as penalidades, as pessoas não podem levar isso pelo lado ruim. Você tem que entender que a penalidade já chegou a um ponto de uma forma de educar também. Porque a pessoa, depois que ela é penalizada, a pessoa, se ela for dirigindo embriagada e for pega e não acontecer nada com ela, ela vai parar de beber, de dirigir após ingerir bebida alcoólica? Não vai. Aí você está falando que a constância ainda acontece, da pessoa ser pega 1, 2, 3 vezes, e se não tivesse nenhuma penalidade, né? Então a penalidade, ela já chegou àquele extremo, né? Que a pessoa já foi advertida, igual quando a pessoa hoje, se ela comete uma infração de trânsito de natureza leve ou média, no artigo 267 fala que a autoridade de trânsito, né, no caso a autoridade de trânsito, deverá converter essa multa em advertência, né? Então, quer dizer, a pessoa já vai ter uma advertência por escrito, mas só que depois ela comete, aí vai chegar a penalidade. Então a multa não é um mal, ela é, vamos falar, um mal necessário, porque senão, se a pessoa também não for penalizada, como que você vai educar a pessoa? Com certeza. Né? Então, ela é necessária. Agora, e aqui na cidade, né, o que está sendo feito aí, não para punir, né, os motoristas, mas para controlar essa questão da imprudência? Porque nos últimos anos a gente viu aí a instalação aqui na cidade de radares, nós vimos aí muitos quebra-molas sendo instalados, redutores de velocidade também, né, a gente viu a sinalização sendo melhorada também nos últimos tempos. Mas assim, Antônio, em relação aqui em Itaúna, o que está sendo feito, principalmente agora, nesses 4 meses que você está aí à frente da gerência de trânsito? Sim, Henrique, a primeira coisa é a gente levantar os pontos críticos, né, da cidade. Então, os locais, os cruzamentos onde estão ocorrendo acidente, os locais onde está havendo veículos trafegando em alta velocidade, mas não é só o quebra-mola que é
uma forma de reduzir a velocidade, né? Ele não faz milagre, não, né? Ele não faz isso. Então, tem outros meios. Então, para isso tem que se fazer um estudo técnico, né? Então, hoje o trânsito foi transferido da Secretaria de Regulação para a Secretaria de Segurança Pública, né? Onde está sob a tutela lá da pasta o Coronel Alexandre. E ele hoje até fez uma matéria hoje na mídia falando sobre a sala de monitoramento que vai ter. Então, dentro dessa sala de monitoramento vai ter uma cabine de trânsito para monitorar os locais. Aí você vai saber onde está tendo mais congestionamento, para você aumentar o tempo do semáforo naquele local. Os próprios ouvintes, né, telespectadores, aí pode perceber, lá na Delmira Gonçalves com a 7 de setembro, tinha um fato lá ocorrendo, eles nos comunicaram, nós fomos lá, fizemos uma intervenção simples, mas melhorou bastante a situação deles. Lá tem semáforo de 3 tempos, e no momento que eles iam levar os alunos para a escola, ali no bairro Garcias, dava congestionamento indo para Itonense. Aí, naquele período de 6 até as 7, aquele semáforo, isso tem como programar. Nós temos a pessoa habilitada para isso. Ele programou um tempo maior do que os outros 2 semáforos, porque os outros semáforos ficam mais vazios e esse aqui estava dando congestionamento. Aumentou o tempo aqui e resolveu o problema lá. Então, o semáforo é uma forma porque esses locais, ao invés de pôr quebra-mola, talvez um cruzamento, você coloca um semáforo com sensor de avanço, tá vendo? Tem várias formas de você conter, né, a alta velocidade em determinados locais. Então tem que se fazer um estudo. Após detectar os pontos críticos da cidade, você vai fazer estudo, né? E o Coronel Alexandre está sempre trabalhando junto com a gente lá no trânsito. Essa questão das cabines de monitoramento vai ser muito bom também para o trânsito. Então. Bom, e vale lembrar que aqui na cidade hoje tem algum tipo de parceria com as forças de segurança, porque a gente sabe que o trânsito, apesar de ser municipalizado, não tem ainda quem possa verificar ou fiscalizar isso, então fica a cargo da Polícia Militar, não é isso? Muito bem, é bom esse esclarecimento. O trânsito hoje ele tem uma questão de regulamentar o trânsito e sinalizar, estabelecer regras de circulação. E quem faz a fiscalização hoje é a Polícia Militar, através de um convênio que firmado com a Prefeitura. Então, a gente vê muitos policiais fazendo as autuações, é porque somente eles têm a competência para isso. Nós temos alguns problemas na cidade que às vezes as pessoas ligam para o setor de trânsito e a gente tenta esclarecer isso para a pessoa. Olha, você tem que, nesse momento, ligar para a Polícia Militar. Que às vezes tem um barzinho aqui perto de casa, o pessoal fica estacionando em frente à minha garagem. Então, não é questão de... Às vezes a pessoa, por questão de ser leiga no assunto e tal, pede para colocar uma placa de proibido estacionar em frente à garagem. Isso não... A placa mesmo ali, né? Eles até colocam no portão assim, não tem problema, né? Um reforço para alertar. Mas nesse caso, é só a faixa amarela já indica que ali não pode estacionar. Porque a multa, é bom frisar isso aqui, que a infração de trânsito é estacionar em frente à guia de calçada rebaixada. Então não precisava nem estar pintado, né? Porque aquilo dali nós vamos entrar também na questão, Henrique, da acessibilidade. Então não é só a entrada do veículo, você tem que pensar num cadeirante que vai subir e descer ali, vai atravessar uma rua, né? Então isso é importante, esse esclarecimento. Tá certo, então, Antônio, agora a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo.
Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595, Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana. Uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. De volta com observações que hoje fala sobre as boas práticas no trânsito. E eu estou recebendo aqui hoje o Antônio Carlos Teixeira, ele que é gerente de trânsito aqui de Itaúna. Bom, Antônio, agora a gente vai falar sobre a questão dos acidentes dentro da cidade, né? Nos últimos tempos nós temos visto aí que automóveis de pequeno porte, motocicletas sobretudo, né, os entregadores aí também de alimentos, né, dos deliveries da vida, mas também os grandes sofrem acidentes, né, como por exemplo ônibus do transporte coletivo, os caminhões também. Então, como que hoje a gerência de trânsito percebe esse grande número de veículos aqui em Itaúna, numa cidade que, apesar do seu crescimento de ter aí quase 100, um pouco mais, né, de 100 mil habitantes, ou mais de 120, 130 aí flutuante, né, que passa aqui todo dia, às vezes trabalha aqui também na cidade, como que vocês percebem essa questão da mobilidade com esse excesso de veículos que está na cidade, com as ruas não dando conta de comportar? Por exemplo, o centro da cidade é super estreito, né, os bairros mais antigos também são super estreitos, então como que vocês percebem essa situação? Eu sempre falo isso, muitas vezes a gente tem essa reclamação. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, nossa, estou chegando atrasado no serviço por causa do trânsito. É lógico que não é só um caso em Itaúna. Em vários municípios, no horário de pico, esse horário que as pessoas estão indo para o trabalho, estão voltando, tem um congestionamento. Então, pelo menos, a minha situação, que eu estou falando, que cada um tem o seu comprometimento, pelo menos, eu saio. Peguei um trânsito hoje, um engarrafamento, eu saio 5 minutos antes do que eu estou acostumado. Peguei de novo, 5 minutos antes. Hoje eu saio de casa em determinado horário, chego no meu serviço sem congestionamento, sem pegar engarrafamento, sem pegar trânsito lento. Então, se você for recuando, se todos forem fazendo isso, uma hora o trânsito vai estar normal. Às vezes, por causa de 10 minutos, eu levo a minha irmã também para o trabalho, aí eu falo com ela, falo assim, olha só para você ver, por causa de 10 minutos que você sai mais cedo, você não pega um congestionamento lá na frente. Não é muito, não precisa de acordar de madrugada, não, é 10 minutinhos que você sai mais cedo. Então, é essa conscientização. A questão do ônibus, que às vezes as pessoas falam que tem muito acidente com ônibus, mas se você for observar, para ali no seu jardim, a quantidade de ônibus trafegando. Quando você está na avenida o tempo todo, né? O tempo todo o ônibus, e o ônibus é grande. Então a gente vai até o alerta, né, para os pedestres, para os demais veículos.
o ônibus é um veículo muito grande e a visão tem os pontos cegos, você não vai enxergar uma motocicleta. Ali na frente é difícil de você enxergar uma motocicleta porque ele é alto. Então, os outros condutores, por isso que eu falo, é uma combinação de proteger o outro no trânsito, vamos dizer assim. Então, o ônibus, a questão é essa, eu acho que é muito trânsito de ônibus para lá e para cá, para lá e para cá, uma hora ou outra vai acontecer os acidentes, né? Agora, o que pode trabalhar isso aí também? Que eu quero até conversar na Via Sul. Fazer uns cursos de direção defensiva, né, com os motoristas, fazer um curso de conscientização. O Maio Amarelo agora era um momento propício para isso, né? Vou envolvê-los nisso, ainda dá tempo, nós estamos aí, né, ainda falta alguns dias para terminar o maio. Aí a gente pode tentar, né, fazer uma palestra, conversar, né, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, sobre as atividades que nós temos feito. Agora, o que está sendo feito também, Antônio, para melhorar esse fluxo, né? Porque em algumas grandes capitais, hoje em dia não se fala tanto isso, mas, por exemplo, em São Paulo, no Rio, teve uma época também que utilizaram isso, o tal do rodízio, né? Tanto que se falava nos telejornais na parte da manhã, hoje os carros de placa par vão poder sair, amanhã os carros de placa ímpar e por aí vai. Então, o que está sendo feito também para que controle esse fluxo? Porque a gente percebe, como a gente falou no bloco anterior, que todo o brasileiro, ele é ao contrário do americano, né? O americano primeiro ele pensa na segurança da vida dele, da família, ter uma casa, depois que ele pensa em ter carro. O brasileiro não, o brasileiro gosta de ter carro, gosta de ter uma moto, de ter sua liberdade, de ir e vir ali a qualquer momento sem precisar do transporte coletivo. Ao contrário de outros países aí, quem já visitou a Europa sabe que em outros países o transporte público é o que é a vibe ali, né? Você tem um transporte público, você tem o metrô, você tem o trem, você tem ali também o MOV, né, andando ali para poder levar as pessoas, o transporte também através dos ônibus, ou seja, o carro na Europa está deixando aí de ser utilizado, enquanto que na América como um todo, na América do Norte, América do Sul, está sendo utilizado a revelia, né? Então, como que vocês percebem também isso e o que tem sido feito para melhorar isso? Bom, essa gestão teve uma participação muito importante na questão da mobilidade urbana, né? Que foi essa intervenção na questão do transporte público, né? Essa redução da passagem, isso aí é um incentivo para as pessoas deixarem o veículo em casa e começar a utilizar o transporte público. Até porque o combustível não está lá tão barato assim, né? E quanto mais as pessoas utilizarem o transporte público, melhor ele vai ser de qualidade para a população. Porque nós tivemos uma baixa muito grande nos usuários do transporte público. Por isso veio o subsídio para cobrir isso aí, para baixar igual baixou a passagem. Então a expectativa da nova gestão é que aumente-se, né, o número de usuários, né, no transporte público, porque isso aí, Henrique, até essa questão influencia no trânsito. Porque você pode parar, né, nas vias aí, você vai ver vários veículos passando, um condutor num automóvel, são vários, você vê passando. Então, a carona solidária, então a gente tem que mobilizar as pessoas, conscientizar isso aí, né? Se tem uma pessoa em cada veículo ali, são 3 veículos, se fosse só um veículo com 3 pessoas, olha quantidade, e Itaúna não está precisando desse ponto aí do rodízio, não. Acho que mais é uma conscientização mesmo das pessoas. Até essa questão da carona solidária, você que tem alguns amigos que trabalham no mesmo lugar, né, às vezes moram na mesma região, cada semana um usa o carro, né, então assim, sai mais barato, cada um aí também vai utilizar o carro, não vai precisar utilizar o transporte coletivo caso não precise, e é uma forma também de melhorar a mobilidade, porque as pessoas acabam pensando assim, mas eu não vou largar a minha individualidade, eu não vou largar o meu luxo, o que eu conquistei aí com sacrifício, então com suor, para poder melhorar a cidade. Mas a gente tem que entender que a cidade é um organismo vivo. E se as pessoas não começarem a pensar em novas mobilidades, novos jeitos de se viver, praticamente vai chegar um ponto que vai ser impossível andar nas ruas das cidades do interior. Principalmente por isso, porque lá atrás não se criou a questão do costume de ter uma mobilidade urbana fluente, como a gente vê em outros países.
países do globo, né? Então aqui no Brasil, não só Itaúna, tá, gente? A gente fala isso a nível Brasil. Você chega em algumas cidades que você não, Ouro Preto, por exemplo, é uma que você não consegue subir direito a ladeira por conta da questão geográfica. Então, por si só, você já percebe ali que já tem um problema. Então, assim, criar novas maneiras, as pessoas também têm que estar abertas a essas mudanças, né, Antônio? Sim. Olha bem, você trouxe um dado aqui que a população de Itaúna está na faixa dos 100 mil. Sabe quantos veículos tem registrado em Itaúna? Quase 70 mil. Ou seja, você tirando as crianças, né? Você tirando as crianças e as pessoas que não dirigem, são muitos veículos, né? Então o que a gente, então a coisa não é fácil, é uma questão de conscientização, né? Se houver a carona solidária, se houver as pessoas utilizando mais o transporte público com essa consciência, não, eu não vou porque o meu carro vai ser mais um veículo ali naquela via e dá para eu ir de transporte público. Então, não vá. Igual você falou, o combustível já não está muito barato, né? Então, toda ajuda é bem-vinda, não é isso? Agora, o que muitas pessoas se preocupam também, Antônio, e quando a gente fala de trânsito, as pessoas já vêm logo pensando, é sobre as ações que a Prefeitura vai fazer, a gerência de trânsito vai fazer em relação à instalação de novas questões para regular o trânsito, seja a instalação de novos quebra-molas, de novos semáforos, ou então de novos radares aqui no município. Qual que é o planejamento para 2025? Vocês pretendem aí melhorar essa questão da sinalização, instalar novos redutores de velocidade? Como que está isso? Olha, Henrique, o melhor sensor para nós é a população. Porque quando a população reclama, a gente tem que dar ouvido, né? Mas quando nós vamos no local, nós temos que fazer uma análise técnica. Não é uma análise com emoção, não é uma análise, quase atropelou o meu filho, quase... Não, você tem que fazer uma análise técnica, e às vezes aquele caso, um caso isolado. Então, o que acontece? Chegam pessoas, às vezes, para mim, que viram e falam assim, você não vai encher a cidade, quebra-mola não, né? Outros já viram e falam assim, não, pelo amor de Deus, põe um quebra-mola lá perto de casa. Então faz uma rotatória ali, né? Isso. Então, são vários pedidos. Só que você tem que ter um olhar técnico, né? A gente tem que ter um corpo técnico, né? Que quem faz essa análise é um arquiteto, né? Um projetista, que faz as medições. Porque, por exemplo, um quebra-mola tem várias restrições. Você não pode colocar numa curva, que você coloca numa curva, o primeiro condutor vai avistar o quebra-mola, o segundo vai bater na traseira dele, né? Então vai abarroar ele. Então você nunca coloca na curva, você não coloca no aclive ou no declive, porque a pessoa pode frear, o de trás também é a mesma coisa. Então às vezes você provoca acidente ao invés de... Por isso que tem os outros mecanismos, radar, tem os outros mecanismos, né? Para reduzir a velocidade naquele local. E isso está tudo em estudo e projetos, né? O Coronel Alexandre, a gente tem sentado, tem conversado, tem falado sobre isso, tem trazido em reuniões os problemas da cidade. Nada não tem nada deixando de ser tomadas providências. Só que tem que tomar as providências certas, porque senão eu coloco um quebra-mola ali, amanhã eu vou lá e tiro o quebra-mola. Não é assim. Então você tem que verificar a necessidade mesmo, depois o quebra-mola mesmo que vai resolver o problema. Coloca o quebra-mola. Até porque tem que ter um diálogo muito grande com a população, porque afinal é a população que utiliza todos os dias ali o trânsito da cidade, né? Isso. Porque às vezes a gente recebe pedido de quebra-mola, igual eu recebi há um pouco tempo atrás, uma rua até curta, mas é porque a pessoa falou assim, é porque está juntando uns motociclistas aqui e ficam fazendo gracinha. Vai pôr quebra-mola por causa disso, para eles não fazem. E quebra-mola para motocicleta, a gente sabe, né? Não é nada, né? Eles passam ali nas laterais e foi embora. Ok, então, Antônio, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Até já. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza, Suítes Standard, Dance,
luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana. Uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595, Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. De volta com observações que hoje fala sobre a conscientização sobre as boas práticas no trânsito. E aqui comigo o gerente de trânsito aqui de Itaúna, Antônio Carlos Teixeira. Bom, Antônio, agora a gente vai falar sobre os cuidados no trânsito, né? A gente vai falando ao longo do programa inteiro sobre os transtornos, né? Sobre o que está sendo feito na cidade também. Agora a gente vai falar sobre realmente cuidados. E quando a gente fala sobre cuidados, é justamente as boas práticas que as pessoas precisam ter. Então, você aí, né, com uma experiência de quase 30 anos, né, 3 décadas aí na Polícia Militar, quais são os seus principais conselhos para a pessoa ir e vir com segurança? Bom, como pedestre, né, quando você está vai atravessar uma rua, não pense assim, só porque eu estou na faixa de pedestre ou só porque o sinal tá verde para o pedestre. Você sempre tem que estar visualizando o veículo, não atravessa olhando para cá não, é olhando para o veículo. Você não sabe, talvez o condutor, hoje no dia corrido da vida, né, às vezes a pessoa não percebeu o semáforo, então ele pode estar cometendo uma imprudência, mas você pode ser um ator aí nesse momento que evitou um acidente, né? Então, é aí que vem a responsabilidade de cada um. Então, como condutor, né, você sempre tem que estar respeitando as normas de trânsito, as regras de trânsito, a velocidade, como eu disse aqui, né? Não é só a questão de você, mas eu consigo conduzir a 60 km por hora e não vou provocar acidente. Vai, porque o outro não vai ter a reação, ele não vai te avistar e evitar o acidente, seja num cruzamento, seja ele saindo de uma garagem. Então a gente vê muitos acidentes desse jeito, dessa forma. Então essa cautela que às vezes falta para
evitar o acidente. Agora, o fator pressa também é uma coisa que as pessoas precisam começar a perceber, porque, afinal, a gente vê no trânsito, agora falando de ciclistas, né? Ano passado a gente entrevistou o SAMU aqui no Observações e uma das principais ocorrências que eles atendem são quedas de moto, então batidas envolvendo motociclistas. A gente percebe também os entregadores de delivery, né? Eu que frequento muito aqui em Itaúna, Pará de Minas também, de Venópolis, a gente vê cada coisa no trânsito, ciclistas passando ali a 1000 por hora para entregar às vezes um sanduíche, a pessoa às vezes morre para entregar o sanduíche, né? A gente entende a questão da praticidade, a gente entende que vocês aí ciclistas têm que lucrar, têm que ganhar mais, mas vale a pena trocar a vida por isso? Então assim, começar a pensar sobre isso, né? É verdade. E se você perceber, a maioria dos acidentes, pelo menos aqui em Itaúna, tem uma motocicleta envolvida. Poucos acidentes que são 2 automóveis. Sempre é uma motocicleta e um automóvel, 2 motocicletas. Por quê? Porque com a pandemia o pessoal parece que acostumou muito com o delivery, né? Então aumentou muito de lá para cá. E igual você está falando, as pessoas querem ganhar a vida, mas essa pressa não é é a conscientização, né? Ele vai ver que não precisa dessa pressa. Ele pode fazer o mesmo trajeto, o mesmo percurso com segurança. Se ele for a 40 km por hora, que é o permitido na via, ele vai ver que ele vai... Não adianta ele correr. Chegar lá, pode acontecer o problema do cara, da pessoa, do cliente demorar a atender. Então, para quê? Que resolveu ele correr? Né? Então, é essa responsabilidade de cada um que nós vamos mudar esse cenário. Agora, uma questão também que a gente tem que falar, que muitas das vezes as noções de trânsito, elas ficam muito inerentes à autoescola, né? E mesmo assim, quem faz autoescola de qualquer maneira não sabe, aprende direito, não sabe ler placa e por aí vai, passa ali por passar. Mas essa questão também tem que ser levada aí para toda a sociedade, né? Eu sempre falo que devia ter um projeto aí no Congresso, nas câmaras municipais, para se ter também, nem que seja um semestre de aulas de trânsito, seja nas faculdades, seja também aí nas escolas, no ensino médio, para aqueles adolescentes que vão começar a fazer, né, parte do trânsito ali, seja com moto, com bicicleta ou então com carros também. E por que não crianças? Porque afinal, todo mundo usa o trânsito todos os dias. Para você chegar na escola, você usa o trânsito. Para você vir aqui dar uma entrevista, você usa o trânsito. Você usa o trânsito para tudo, né? Então, ter essas noções tinha que ser para todo mundo, né, não? É verdade, principalmente com a criança, né? Porque a criança, até esse ano, eu fiquei um pouco assim, atarefado, porque eu assumi lá em janeiro. Mas a minha intenção, o ano que vem, que todo ano vai ter o Maio Amarelo, é trabalhar nas escolas. Porque o melhor educador nosso é quem? As crianças. Porque se você, igual uma pessoa comentou comigo, e é verdade, se você educa uma criança para que ela, o sinal verde siga, o vermelho pare, você entra no carro, coloca o cinto. Aí entra no carro e não coloca o cinto próximo de uma criança para você ver. Ela vai te chamar a atenção. E se você andar em alta velocidade também, ela vai te chamar a atenção. Então, é uma ferramenta muito importante na educação. Nossa, né? As coisas mudaram. Hoje a criança nos educa em determinadas situações. Bom, Antônio, agora a gente vai falar sobre as ações de conscientização que foram realizadas aí ao longo do mês de maio, né? A gente está no finalzinho aí. Quais foram as ações que foram e que estão sendo colocadas em prática aí para justamente o Observações em si já é uma programação, né, de conscientização. Quais foram as ações aí realizadas ao longo do mês e que também vão continuar aí ao longo do ano, porque afinal a conscientização tem que ser a todo momento, né? Só no mês de maio, né? Sim. Um dos trabalhos que muito importante nós fizemos é de estar aqui, né? Que isso aqui já é um ótimo canal para estar conscientizando as pessoas, porque muitas pessoas não tinham esse dado aí que você passou, né? Esse dado alarmante aí de acidentes no nosso país. Mas nós estamos com um cronograma, nós já iniciamos no dia 5 desse mês e nós estamos fazendo palestras. Fizemos palestra no tiro de guerra sob direção defensiva. No tiro de guerra, em empresas aqui de transportes, aqui em Itaúna. Fizemos no SAI para motoristas, palestras sob direção defensiva. Fizemos com a parceria de uma autoescola, instrutor de autoescola, ministrando essas palestras. Nós vamos ter, inclusive amanhã, no tiro de guerra também, uma palestra sobre traumas.
o Corpo de Bombeiro vai lá falar, porque lá são os jovens, muitos, a maioria motociclistas, e vão falar justamente isso, que os traumas mais graves são, infelizmente, de motocicletas, né? Nós temos palestras também no SAAI, como eu disse, então a gente está atendendo todos os públicos. Nós vamos também ter uma simulação, né, com o desencarceramento de vítima, da vítima de trânsito, tudo, na Praça Doutor Augusto, no dia 26, 9 horas da manhã. Então vai ser um trabalho bonito que o Corpo Bombeiro vai fazer para alertar as pessoas, né, quanto à gravidade do acidente de trânsito, né? A pessoa tem que procurar, e ela consegue, se ela tiver a consciência, ela consegue evitar. Eu vi um quase acidente que muitas vezes as pessoas... a pessoa conseguiu evitar porque a pessoa entrou na frente dela, foi até na rodovia aqui, na 431. Ela saiu ali perto do canteiro de obras e entrou. Aí, quando ela veio do canteiro de obras, que ela entrou na rodovia, o de cá avistou e segurou no freio, mas foi, sabe, ele não viu. Você percebe que ele não fez por maldade, ele não viu. Então, se a direção defensiva é essa, não é que você pode esperar, não, aqui a preferência é minha, eu vou passar a 80, 100. Não, a preferência é sua, mas você também é responsável pela segurança dos outros, né? Essa conscientização que é importante. Ok, então, Antônio, nosso tempo está acabando. Quais são aí as suas considerações finais para o público que está assistindo? Bom, as considerações finais é falar do tema. Você falou aí muito bem sobre, hoje as pessoas, muita pressa, né? Muita correria, tudo é instantâneo hoje, né? É um macarrão instantâneo, tudo é instantâneo, né? Então as pessoas querem a coisa para ontem. Então esse é que é o problema. Acalma, as coisas vão chegar, as coisas vão acontecer, né? Então o tema, né, que nós temos é desacelere, né? Seu maior bem é a vida. E é verdade, nós temos só uma vida, né? E o seu maior bem é a vida. Então, você desacelere, não é só desacelerar o seu veículo, é desacelerar a vida, calma, né? No trânsito, mantenha a calma. Se a pessoa te xingou, larga para lá e nem xinga a pessoa. A gente vê tantas pessoas nervosas, a pessoa desce do carro, né? E começam a agredir o outro, né? Então, é manter a calma, principalmente quando você está no volante. Porque se você está no volante, motorista de um ônibus, um passageiro começa a te perturbar, olha quantas vidas que estão na sua responsabilidade. Se você é um motorista de veículo, né, você está ali na condução de um automóvel, quantas pessoas estão no passeio, atravessando a faixa de pedestre, você também tem responsabilidade da vida daquelas pessoas, que você está na condução do veículo e quando você tira a carteira, você assume que você é perito para conduzir aquilo. E olha a responsabilidade que é. E você falou de uma coisa importante, foi bom eu lembrar aqui disso. Cruzamentos, eu vejo muito acidente em cruzamento, que a pessoa, quando você tira a carteira, o instrutor, ele te orienta, você tem que atingir o círculo do cruzamento para convergir. Hoje as pessoas fazem assim, eles cortam e batem de frente com a pessoa que está vindo, na hora que vê, já tá os dois batidos, né? Já tem o acidente, já está ali, já ocorreu. Por quê? Porque a pessoa deixou de atingir o cruzamento da via. Porque quando você vai no cruzamento da via, você abre a curva, você tem a visão maior. Principalmente motocicletas, né? A pessoa já vem ali na esquina e já vira. Aí é onde acontece o acidente. Então, o que a gente pede é isso, conscientização de todos. Bom, Antônio, quem quiser saber mais informações, como que pode fazer aí para acessar a gerência de trânsito? Então, as pessoas podem entrar em contato pelo telefone 3249-9624. Ok, então, Antônio, quero te agradecer muitíssimo a sua presença aqui, foi de grande valia a gente levar esse conhecimento, essa informação de qualidade para o nosso público, porque afinal é através da conscientização que a gente consegue realmente mudar as pessoas e aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E a gente espera então que para os próximos anos eu não traga tantas mortes, tantos acidentes assim nas pesquisas que são feitas aí diariamente. Então, mais uma vez, obrigado e volte mais vezes.
Bom, e obrigado a você que assistiu Observações. Tem sugestão de pauta? Mande no nosso e-mail, programaobs@gmail.com. Você empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993-3060. Se você também quiser mandar sugestões de pauta, de assuntos para a gente debater aqui no nosso programa, pode ser também por WhatsApp. Você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com o seu Instagram ou com o seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem tem mais Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!